Vamos dar continuação aqui, tá? Nossa leitura e explicação da Bíblia, usando o texto hebraico, o texto em português interlinear e o texto grego também desta vez aqui, né? Para aproveitarmos da melhor forma as informações, tá? Destes livros, tá ok? No vídeo anterior, a gente já viu o verso 11, o verso 12 e o verso 13, mas tem algumas questões que envolvem estes versos e estes 4 rios que é bom nós trazermos, ou melhor, eu comentar aqui com vocês, ou melhor, para você, né? Dizer a vocês, na verdade. Enfim, entendeu, né? Que é o seguinte, a primeira coisa que nós observamos quando estamos lendo sobre a descrição dos 4 rios é o seguinte. Presta atenção, por favor. O autor aqui, ele tá focando no território, na região, ou melhor, vamos colocar assim, na extensão territorial, melhor, extensão territorial chamada Éden, ok? Extensão territorial chamada Éden. E o Éden é o quê? Uma grande extensão territorial que tem territórios, terras, tanto no oriente do mundo como no ocidente do mundo. E qual continente o Éden se encaixa com essa regra aí? Ou melhor, com estas regras e estas exigências, né, que a Bíblia traz, ou melhor, com essa descrição que a Bíblia traz. Qual continente, em qual terra, em qual lugar? Continente africano, tá certo? A África. Por isso que você vê a África daquele jeito que anda, né? Pestilências, fome, descaso, enfim, você já sabe, né? Não preciso nem comentar lá. Por quê? Por quê? Porque isso é à toa? Não, maldição. As maldições que estão escritas na Bíblia que cairiam sobre a terra das 12 tribos de Israel, porque eles fizeram o que fizeram, e você sabe bem, né? O que as 12 tribos de Israel da Bíblia fizeram. Então a terra deles foi amaldiçoada. Inclusive virou aquele deserto que é, né? Se você vai no Google Maps, aí você tá olhando lá no Google Maps, você vê que uma parte da África tá praticamente deserta, né? Por que aquilo aconteceu? Leia Deuteronômio capítulo 29. E você vai entender lá. Tem uma parte lá que fala que a terra das 12 tribos, ela seria destruída com enxofre e sal, e fogo, que cairia do céu, né? Assim como destruiu Sodoma e Gomorra, a terra também das 12 tribos de Israel, aconteceu a mesma coisa, tá? Não caiu enxofre, não caiu fogo, enxofre do céu e sal também, destruiu Sodoma e Gomorra, com a terra das 12 tribos de Israel, aconteceu esta mesma calamidade, conforme aconteceu com Sodoma e Gomorra, depois que eles foram expulsos, né? Depois que a última tribo, no caso, que ficou depois conhecida como a Casa de Judá, que tinham os judeus da Bíblia e tinham também alguns do grupo da tribo de Benjamim, aí conhecidos como a Casa de Judá. Depois que eles foram tirados dessa terra, então ali a terra deles foi completamente amaldiçoada, né? Destruída ali, ficou aquele deserto que ficou e foi tomada, né? Conquistada pelos conquistadores, colonizadores, chame como você achar melhor, enfim. E você estude, por favor, um pouquinho, vale a pena, sobre a África antes dos colonizadores, antes dos europeus invadirem a África. Como que era a África? Ela tinha impérios ali, riquíssimos em ouro, muito ouro, pedras preciosas e tudo mais. Então, tem isso, né, que não é ensinado em sala de aula sobre esse grande império, ou melhor, essa grande riqueza, tanto riqueza, né, de alimentos, água, bens materiais como ouro, tinham em abundância na África, antes da África ser colonizada. Mas isso não é ensinado, né? Sobre os grandes impérios, os grandes reinos que existiram antigamente na África. É um assunto muito importante, né? Que as pessoas deveriam saber. Enfim, vamos adiantar logo isso aqui. Então o autor aqui, ele começa a dizer, né? Falar desses rios. Ele vai falar do rio Pison. O rio Pison é o que rodeia a terra de Havilá. Nós temos que perguntar para a Bíblia. Quem foi Havilá?
como tá aqui, ó, Havilá. Havilá no hebraico. Então, quem foi Havilá? Quem foi, então, Havilá? É só darmos uma olhada na Bíblia, em Gênesis, parece que é capítulo 11. Eu vou encontrar aqui e eu mostro para você. Olha só, aqui estamos nós, e a localização é, na verdade, Gênesis, verso 6, que fala de Havilá aqui, né? Vai falar de Havilá aqui em Gênesis, verso 6? Deixa eu ver. Não. É no verso 7 que vai falar. Mas aqui no verso 6 fala, os filhos de Cã, tá vendo? Quem foram os filhos de Cã? Foi Cuxi, Mizraim, e Put e Canaã. Esses foram os filhos de Cã. E Cã, ele foi o pai de quem? O pai de Cuxi. Quem foram os filhos de Cuxi? Seba, Havilá, tá vendo? Então, Havilá foi filho de quem? Filho de Cuxi. Havilá é filho de Cuxi e Havilá é neto de quem, gente? É neto de Cã. E Havilá, ele era tio de quem? Era tio não, né? Havilá foi, na verdade, sobrinho de Canaã, né? Porque aqui, ó, Cuxi, desculpa, é isso mesmo. Cuxi, ele era irmão de Canaã e de Mizraim e de Put. E Cuxi foi o pai de Havilá. Então, Havilá tinha um território, uma terra chamada pelo nome dele, que é a terra que a Bíblia descreve. Vamos voltar então lá para o livro... Oh, desculpe, não era para acontecer isso aqui não. Vamos voltar lá pro livro de Gênesis. Gênesis. Vou voltar aqui mais uma vez. Livro de Gênesis. Nossa, de novo. Gênesis, aqui, capítulo 2, no verso 11. Então, nós já sabemos, então, que essa terra de Havilá é a terra do Havilá, filho de Cuxi, que é onde fica o quê? O rio Pison. E lembre-se, Cuxi, quem é Cuxi? Aí vai falar aqui, ó, no verso 12, fala também da terra no verso 13, na verdade, desculpe. Enfim, a terra de Havilá era uma terra que tinha muito ouro. Essa terra de Havilá, você imagina que seja onde? No Oriente Médio? Não. Imagina aí um continente que foi muito explorado, né? Era riquíssimo. Tinha muitos reinos poderosos e ricos antes de ser colonizado. Olha só. E aqui nós temos então no verso 13 que diz: o segundo rio chama-se Guion. É o que circunda a terra de Cuxi. E a terra de Cuxi fica no Oriente Médio, gente? Não. A terra de Cuxi, de acordo com a Septuaginta, é a própria Etiópia. Ok? Então, os gregos chamavam a terra de Cuxi de Etiópia. Ok? Etiópia é a terra de Cuxi da Bíblia, tá certo? E a Etiópia fica no Oriente Médio? Não. Onde fica a Etiópia? Na África Oriental, tá certo? Você pode conferir isso depois. A Etiópia, que é a terra de Cuxi, fica na África Oriental, tá certo? Pode conferir. Então, a Etiópia, a terra de Cuxi, é na África, no continente africano, assim como o Egito, também é um país que fica onde? Em cima de África, certo? Olha que coisa interessante. Por que eu tô chamando essa atenção para isso? Porque isso é muito importante. Cuxi, presta atenção, hein? Cuxi, ele tinha uma terra para ele. Cuxi, ele é o pai de quem, gente? Ele é o pai de Havilá. E a terra de Havilá ficava perto também, né, gente? Da terra de Cuxi, porque Havilá era filho de Cuxi. Então, eram parentes. É a mesma coisa que você tem um filho, o seu filho mora perto de você. Imagina que você seja dono de terras, né? Você tem a sua terra. Ou, sei lá, tipo uma fazenda, e você dá um pedaço da terra pro seu filho, pra sua filha morar. Era tipo isso que eles faziam aqui, né? Na antiguidade aí, esses personagens bíblicos. Então, nós temos aqui, ó. Pison fica na terra de Havilá. A terra de Havilá também fica em cima do continente africano. E o rio Pison fica onde? Pois é, em cima do continente africano. Só que, oficialmente, eles não vão dizer
onde está realmente esse rio. Por quê? Porque esse rio fica em cima da África, então eles não vão te contar, eles não vão dizer. Então, oficialmente, não se sabe, oficialmente, presta atenção, oficialmente não se sabe onde ficam os rios Gihon, ou Guion, e o rio Pison e o rio Guion, tá? Bom, ligaram o som agora. Vamos ver que dá pra terminar. E o rio Guion não se sabe onde eles ficam aqui. Ou melhor, aqui não, né? Você tá entendendo, né? Eles não têm a menor ideia onde ficam esses dois rios, oficialmente falando, ok? Mas nós sabemos, né? Estamos vendo aqui na Bíblia. O que mais que a gente pode ver? Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos ver que dá pra continuar aqui. Enfim. Outra questão interessante que é bom termos em mente é o seguinte. Que na verdade, gente, no Oriente Médio não existe nenhum rio que se divida em 4 braços, conforme a Bíblia descreve aqui, ó. Que a Bíblia vai dizer aqui, gente, ó. Quando ela vai falar desses rios do Éden. Presta atenção. E diz o verso 10: E saía um rio do Éden para regar o jardim. Então, o Éden, a grande extensão territorial, entendeu? E tinha um jardim nessa grande extensão territorial, que é o Éden. Imagina um condomínio e você compra um lote nesse condomínio. Então é isso que a Bíblia está falando. Éden e Jardim do Éden é isso. O Éden é o condomínio inteiro. E o jardim vai ser o quê? Vai ser o lote do condomínio, entendeu? Ótimo. Eu dei esse exemplo aí para ficar mais fácil de você entender o que a Bíblia está a dizer. E aí diz que entrava um rio no quê? No jardim do Éden. Porque o jardim era no Éden. Lembra? É a mesma coisa. Você tem, vamos lá. Vamos supor que você tem um condomínio, ou melhor, um condomínio não, você tem um lote, um terreno em um condomínio, entendeu? E aí você quer colocar água no seu lote, no seu terreno. Então, a água, ela vai vir do condomínio para o seu lote, para o seu terreno, não é verdade? Vai entrar no seu terreno e o seu lote, o seu terreno, ele é autônomo, então ele é individual, ele é separado do condomínio, porque você o adquiriu, comprou, se no caso você o comprou, é claro. Então esse era o esquema do jardim, do Éden e o Éden. Deu para entender? E esse rio segue esse esquema. Aí esse rio, ele entrava no jardim e ele saía do jardim. E saindo do jardim, esse rio se dividia em 4 braços, tá? Em 4 braços, ou em 4 princípios, ou em 4 cabeças, literalmente no hebraico, fica assim. Mas em português, na nossa gramática, no nosso entendimento, no nosso vocabulário, entendeu? Estrutural, textual e cultural, os rios, quando acontece de um rio ele se dividir em 2, 3, nós temos a forma de dizer, né, o costume, a cultura de dizer que ele se divide em braços e não em cabeças ou princípios. Mas nós dizemos o quê? Que o rio se divide em braços, tá certo? Por isso que o tradutor colocou assim. Adaptando para a cultura e a linguagem do povo de língua portuguesa, né, que fala português. Deu para entender, né? Presta atenção. E aí esse rio, ele se dividia em 4 braços. O rio Pison, o rio Guion, o rio Tigre, aqui o rio Tigre, e também o rio Eufrates, certo? Só que aí, galera, você tem que prestar atenção, gente, presta atenção. Um rio que se divide em 4 braços. No Oriente Médio tem isso? Não tem. Então, qual a possibilidade do jardim e do Éden ser no Oriente Médio? Nenhuma. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, tem essa questão aí também que nós temos que pensar. Bom, não existe no Oriente Médio nenhum rio que se divida em 4 braços. E lembre-se, você precisa ter consciência de uma coisa, tem em mente. Esses 4 rios, eles ficavam onde? Praticamente, eles ficavam ali nos limites territoriais
do Éden. Claro que eles podiam sair dos limites territoriais do Éden, mas o autor ele está focando ali nos limites territoriais do Éden, certo? Ou melhor, ali não, aqui no livro, né? Você entendeu, né? Aqui no livro, desculpe, no livro aqui de Gênesis, o que é bem interessante, não é verdade? Deixa eu ver outra questão aqui, interessante que eu possa comentar para você ir pensando aí. Mas essa parte aí você entendeu, né? Não existe nenhum rio no Oriente Médio que se divida em 4 braços conforme é descrito na Bíblia, tá certo? Então, o Éden não é no Oriente Médio, viu? Como algumas pessoas alegam erroneamente, né? Outra questão que nós temos que observar quando estamos estudando, né, sobre esses 4 rios bíblicos, que é o quê? Um fato bíblico que aconteceu, que é chamado de o grande dilúvio, o dilúvio, tá? Mundial que aconteceu. Algumas pessoas dizem que foi um dilúvio localizado, mas isso não é plausível, dizer tal coisa. Então, o dilúvio foi de fato mundial. Então, esse dilúvio que aconteceu, que a Bíblia relata, obviamente, ele mudou o quê? A geografia ali do lugar, mudou então o curso desses rios e pode até ter modificado, enfim, ou acabou que talvez tenha feito sumir esses rios como eles eram originalmente, então eles provavelmente não permaneceram assim, porque teve uma enchente mundial, né, gente? Então, imagina, né, se um rio sobrevive assim, então é bem difícil. E eram 4 rios, né? Então, olha só, então nós já temos aí a plena consciência onde ficam os 2 primeiros rios, e agora vamos ver então, nós podemos ver os outros 2, né? Que é o rio Tigre e o rio Eufrates, e entender bem esse rio aí, ou melhor, esses rios, tá? E onde eles ficam. Em que continente eles ficam? Bem, a quarta questão que nós temos que ver, né? Desculpa aí o barulho do som, não tem jeito não, tá? Enfim, a quarta questão que nós temos que ver é o seguinte, que o livro de Gênesis, capítulo 2, aqui no verso... Você entendeu aí, né? Terra de Cush, terra de Havilá, onde fica, rio Pison, rio Guion. Só que eles não vão te contar isso oficialmente, tá? Então não espera que eles contem isso pra você. Você tem que estudar a Bíblia por conta e ir examinando, né? E analisando a Bíblia de novo, de forma constante, a fim de que você de fato entenda o que realmente a Bíblia diz de forma honesta, né, gente? Limpa, assim, sem tirar e sem acrescentar nada. Porque, enfim, nós sabemos que os mapas oficiais, enfim, infelizmente, né, a teologia e tudo mais, sempre tem a sua forma própria de interpretar e entender a Bíblia. Só que a Bíblia, ela diz que ela mesma desculpe. A Bíblia mesma afirma, tem um discípulo, né? Esse som atrapalha, viu? Mas enfim, um discípulo, um apóstolo que diz que a Bíblia não é de interpretação própria. Então, olha só, então temos que ver isso aí. Então, é bom ir examinando, né, a Bíblia aí para você entender realmente como a Bíblia é, e não como você acha que ela é ou como a teologia imagina que a Bíblia seja, ou que eles imaginam o padrão, né, de interpretação bíblica. Não, não é para você fazer isso, é para você entender a Bíblia do jeito que a Bíblia é, sem tirar e sem acrescentar nada, tá certo? É isso. Então, aqui, ó, a outra questão que nós temos que ter em mente é o seguinte, que em Gênesis 2,14, vai falar, o nome do terceiro rio é o rio Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E aí, você tá vendo isso, né? Gênesis 2,14. Só que aí quando você vai olhar, né, o mapa do Império Assírio, quando você vai dar uma olhada no mapa e você vai ver o Império Assírio, você vai ver a Síria, eles vão te mostrar lá o rio Tigre, né, e o rio Eufrates. Só que eles vão te mostrar, presta atenção, hein, por favor. Eles vão te mostrar uma coisa assim, meio que... como que eu posso dizer? Questionável. Por quê? Porque, se você observar, gente, na antiguidade, o rio Tigre, ele não passava ao lado da Síria.
mas dentro ou no meio da Síria, o rio Tigre. O que é uma coisa assim para você ficar pensando. No caso, se você for estudar lá, né, sobre o Império Assírio e tudo mais. Só que antes de ter o Império Assírio, tá? Teve o quê? Teve a terra de Ashur, né? A terra da Síria. E depois que se consolidou então essa terra dos assírios, é que eles começaram a expandir o seu território. Então eles foram pegando territórios de outros e foram ligando, né, conectando, aderindo ali a Síria original, tá? A Síria original ali, e nós temos que ver isso. Então, se você for observar nos mapas, você vai encontrar isso, né? Porque aqui o texto é claro, o texto diz aqui, ó, que o rio Tigre é o que corre pelo oriente da Síria. Corre pelo oriente da Assíria. Não está dizendo que corre no meio da Síria. Não está dizendo que corre entre a Síria, mas que corre o quê? Pelo oriente ou ao oriente da Síria. Ou ainda é possível a tradução aqui, ó, que esse rio Tigre, ou rio, como está aqui em hebraico, o rio Hidekel, ou Hidekel, se você quiser falar assim também, tá errado. Esse rio Hidekel, que o equivalente é a palavra Tigris, do grego, por isso nós falamos Tigre, por causa da influência grega, como tá aqui, ó, na Bíblia grega, Tigris, tá vendo? Então presta atenção, por favor, esse som tá irritante, viu? Que raiva, velho. Mas enfim, a interpretação pode ser a seguinte também. E o rio Hidekel, ou rio Tigre, né? Ele é o que corre diante de Ashur ou da Síria, tá vendo? Eu posso abrir aqui o dicionário dessa palavra aqui, ó, hebraica. O dicionário vai abrir e eu vou mostrar para você que essa interpretação aqui, na verdade, essa tradução ela é possível, né? Interpretação não, tá? Tradução. Então aqui a palavra aqui, ó, Kadamar. Essa palavra ela pode ser traduzida para frente, frente, leste, antiguidade, oriente, tá vendo? Frente de, contra, de fronte, leste, oriental. Tá vendo? Então, essa palavra de fronte, frente, de, pode também ser colocada aqui no texto para traduzir essa palavra hebraica aqui, tá vendo? Que demate que está sendo utilizada aqui, que eles geralmente traduzem como Oriente, mas pode ser também, né, a seguinte coisa, e o rio Tigre, ele corre diante da Síria. Essa tradução também não fica errada, mas aqui eles colocam assim, ó, e o rio Tigre é o que corre pelo oriente da Síria, certo? E se corre pelo oriente da Síria, não corre, perdão, tá, garganta, não corre na Síria, deu para entender? E eu quero mostrar para você uma coisa interessante aqui na Bíblia grega. Por favor, preste atenção. Na Bíblia grega vai dizer aqui, ó, que o rio 3 é o Tigre, né? O rio Tigre. E este rio, ele corre, ele anda, ele ia diante da Síria, diante da Síria. Então, preste atenção nisso aqui. Então, se esse rio Tigre, ele ia diante da Síria, logo ele não passava, o que, gente? Pelo meio ou por dentro da Síria. Então, é isso que o texto aqui, o texto grego, a Septuaginta é a Bíblia grega, ela é uma tradução feita, né? Esse som me irrita. Enfim, feita pelos próprios judeus da Bíblia. A Septuaginta, esse relato da origem da Septuaginta é feito tanto pelo historiador Flávio Joséfos, que ele declara que os judeus que foram os autores da Bíblia grega Septuaginta, a pedido de Ptolomeu, rei do Egito, do Império Grego, tá ok? De Alexandre o Grande lá. Você deve ter conhecido, você deve saber um pouco dessa história. E tem também apócrifo, né? Que afirma essa mesma história aí que o historiador Flávio Joséfos diz sobre a origem da Septuaginta, que é a Bíblia grega. Então, quem traduziu a Bíblia hebraica para o grego, essa pessoa ela sabia muito bem que a terra de Cush é a Etiópia. Essa pessoa ela sabia muito bem o quê? Que o rio Hidekel, ou Hidekel, o rio Tigre, né? Que é o equivalente à palavra grega Tigris, esse rio Tigre, ele passava o quê? Ele corria diante da Síria.
o que é bem interessante. Como eu disse aqui, que tem a outra tradução possível, né? E o rio aqui, ó, Hidekel, ele corre diante da Síria, tá? De Ashur, né? Olha que interessante. Muito interessante isso também, né? Deu para entender isso aí? São essas questões que você tem que entender e ver aí, ter em mente, né? Para você entender realmente a Bíblia. Aí você vai pensando aí, você vai retendo o que te for útil, tá? Assim, já que nós estamos vendo aqui esse texto aqui, eu quero mostrar para você uma coisa. Gente, presta atenção, quando você vai ver um mapa oficial de geografia bíblica, e aí você quer saber sobre a Síria, onde ficava a Síria? O que é que eles vão te mostrar? Que a Síria ficava o quê? No rio Tigre, é isso, ou no rio Hidekel, no rio Hidekel, é isso que eles vão dizer para você. Tigre, fica bem, rio Tigre, a Síria. Mas não é isso que a Bíblia diz, tá? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que o rio Tigre é o que corre pelo oriente da Síria. Ou seja, como diz aqui, ó, no grego, o rio Tigre é o rio que corre diante da Assíria, ou seja, ao lado da Síria, fora da Síria, e não dentro ou no meio da Síria. Deu para entender? Então, a Síria bíblica, ela não ficava no rio Tigre, como é dito oficialmente mostrado nos mapas de geografia bíblica oficiais, certo? Por favor, preste atenção nisso. Esse é um detalhe muito pequenininho assim, mínimo, mas ele é importante para você entender coisas muito maiores, tá certo? Então, os pequenos detalhes são importantíssimos para você montar esse grande quebra-cabeças aí, esse grande quebra-cabeça que é entender realmente a geografia bíblica segundo a Bíblia, entendeu? E não segundo que, enfim, as pessoas querem que você e eu acreditemos. Então vamos analisar e examinar então esse livro que você tem aí em casa, que você conhece, que nós conhecemos como Bíblia. Inclusive essa palavra Bíblia é de origem grega, né? Veio do grego biblos, passou para o latim e ficou Bíblias, né? Bíblia, como você conhece hoje. Entendeu? E biblos, é uma palavra grega que em português significa literalmente livro, tá certo? É isso. Olha, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fechar aqui esse módulo da Bíblia aqui, ó, da Bíblia grega, e eu vou abrir o mapa e mostrar para você o mapa, essa questão que eu falei para você, sobre a Síria. Ela não está junto ao rio Tigre, mas na verdade ela está junto ao rio Eufrates. Mas só que nos mapas oficiais eles mostram a Síria junto ao rio Tigre. Mas não é isso que a Bíblia hebraica ensina, não é isso o que a Bíblia aqui, ó, em português mesmo, aqui, ó, está a ensinar, não é isso. Então aqui o texto em português está sendo muito bem claro, que o rio Tigre ele é o que corre pelo oriente da Síria. Não é o que está ali colado, juntinho, tipo assim, passa no meio. Não é, o rio Tigre ele não está associado diretamente com a Síria, mas na verdade o rio Eufrates sim. E interessante que os tradutores da Bíblia eles sabem disso, porque tem lugar que cita só a palavra rio e eles colocam rio Eufrates, né? O que eu achei bem curioso, interessante isso. Eu vou mostrar para você um mapa oficial aqui de geografia bíblica para você ver o que eles fazem. Então eu abri aqui os mapas aqui, ó, que mostram nesse aplicativo mesmo, o aplicativo chama My Bible. Eu vou ver aqui, ó, o Império Assírio, tá? Que é citado aqui em Gênesis 2, verso 14, né? Que fala nesse verso do Rio Tigre e do Rio Eufrates. E aqui abriu aqui o mapa aqui, ó. Nós podemos dar uma observada aqui, ó. Aí aqui vai mostrar, aqui no caso tem a legenda, vou colocar isso aqui pra cima. Aqui, ó, em cima aqui tem a legenda aqui, tá vendo? Eu vou aproximar aqui. Aí você tá vendo aqui a legenda que tá falando aqui, ó. Verdinho, a Síria aproximadamente 721 a.C., tá vendo? Aí depois fala aqui, ó, o Império Assírio, com esse detalhe. Aí eu vou aproximar aqui a imagem, vou te mostrar. Calma aí um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra aproximar aqui, pra ficar melhor pra gente ver. E aí mostra, tá vendo? Aí eles pegam aqui, ó, mostra aqui, ó, o Rio Tigre. Aí eles colocam a Síria aqui, ó, na margem do Rio Tigre.
Mas não é isso que a Bíblia ensina, né, gente? Por favor. E aqui, ó, tem o rio Eufrates. Tá vendo essa linha aqui, ó? É o rio Eufrates. Então, eles pegam a Síria, Assur ou Ashur, e colocam aqui na margem do rio Tigre. Mas não é isso que está na Bíblia. Tá ok? Entendeu aí, né? E aí depois, ó, presta atenção. Ah, e detalhe, aqui no mapa, tá dizendo o seguinte, tá mostrando aqui que a Síria aqui, ó, que tá em verde, que aqui tá mostrando aqui na legenda, deixa eu mostrar. Aqui na legenda diz o seguinte: a Síria aproximadamente 721 a.C. A Síria. Só que aqui tá mostrando o que, gente? Que o rio Tigre tá mostrando aqui tudo verdinho aqui, então ele tá mostrando como a Síria, fica vendo. Mas isso aqui na verdade está mais pro Império, né? Porque a Síria mesmo ficava localizada aqui na margem de um desses dois rios, ou do rio Tigre ou do rio Eufrates. Do rio Tigre é pouco provável, isso eu posso dizer a vocês. Eu acredito que ficava aqui na margem do rio Eufrates, a Síria, tá? Mas eles dizem que, oficialmente eles dizem que a Síria ficava no rio Tigre, então, enfim, se você quiser acreditar assim, aí já é com você. Só que aqui o texto aqui está a dizer o seguinte, que o rio Tigre é o que corre pelo oriente da Síria. E nós vimos no texto grego que diz lá que o rio Tigre, ele é o rio que corre diante da Assíria. Se é diante, gente, então o rio Tigre, ele não vai passar, tipo, no meio da Síria, como está mostrando aqui no mapa, tá vendo? Ele não vai passar no meio da Síria, como está mostrando aqui. Ele não vai passar assim, então ele tinha que passar por fora da Síria, não é verdade? Se é diante da Síria, então é por fora, né? Conforme diz a Bíblia grega, a Septuaginta, e conforme está aqui no texto também em português e hebraico. Então, esse rio Tigre, ele é o rio que corre pelo Oriente, ou ele corre diante da Síria, certo? Então, é isso. Ele corre na frente da Síria e não dentro da Síria, ele não passa pela Síria. Então, tem essa questão aí. E o interessante é que, eu vou fechar aqui, ó, tá? Como é que fala? O mapa, a gente não vai precisar mais dele. E vamos ver aqui direitinho aqui essa parte aqui. Então, você entendeu essa parte aí, né? Essa questão aí. Aí, aqui no verso, o restante do verso 14 diz, e o quarto rio é o rio Eufrates, tá, gente? O rio Eufrates é o rio que está associado com a Síria. Tá? O rio Eufrates, ele realmente está associado com a Síria. A Síria, você pode ver isso depois na sua Bíblia. Tá? Eu não vou mostrar isso aqui, senão vai ocupar muito tempo. O vídeo já tá muito maior do que eu pretendia deixá-lo. Então, você entendeu aí, né? O rio Tigre oficial que mostra no mapa, não o rio Tigre bíblico. Presta atenção, por favor. O rio Tigre oficial que é mostrado no mapa, conforme aquilo que foi, né, projetado naquele mapa, que eles colocam a Síria na margem do rio Tigre. Esse rio Tigre oficial, com aquela estrutura ali que eles colocaram, a Síria daquele jeito, na margem do rio Tigre, não bate de acordo com a descrição bíblica. Por quê? Porque é o seguinte, a Bíblia diz o quê? Que o rio Tigre é o que passa ao lado da Síria ou diante da Síria, certo? Ou, como está aqui, corre, né, pelo oriente da Síria, e não no meio ou dentro da Síria, mas ao lado da Síria, tá certo? Tá certo, então, ao lado. E o que acontece? O problema é que o rio Tigre oficial, ele não passa a leste da Síria, ou seja, no oriente da Síria, ele não passa fora da Síria, ao lado da Síria, mas ele está passando dentro da Síria. Então, tem essa questão aí também. Então, o mapa não está muito bem confeccionado, não, né? Mas, enfim, você entendeu alguma coisa aí, né? Mas lembre-se, uma coisa é a terra da Síria. Entendeu, né? Uma coisa é a terra da Síria. Outra coisa é o Império Assírio. Tem isso também. Então, o Império Assírio foi depois que a Síria começou a crescer, a se desenvolver, que aí eles foram conquistando os territórios vizinhos e foram agregando
juntando esses territórios vizinhos ao seu território, e aí então foi aumentando, expandindo os territórios da Síria, certo? Você entendeu, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Império Babilônico, com o Império Persa, com o Império Grego, com o Império Romano. Então, se você estudou, você sabe que o Império Babilônico ele cai, aí a gente tem o Império Persa, tá? Enfim, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Medo-Persa, né? Depois a gente tem o Império Romano, perdão, o Império Grego, tá? Primeiro. E o Império Grego, depois ele é ocupado depois pelo Império Romano, então o Império Grego cai e o Império Romano assume o poder romano assume o poder. Então é o seguinte, a Síria, a Babilônia, caiu o poder dos babilônios, ou dos babilônicos, e do pessoal, tá? Da Síria, dos assírios. E aí, quem ficou com aquele império que antigamente era o Império da Síria, o Império da Babilônia, foi quem assumiu o poder, tipo o Império Medo-Persa. Ficou com todo aquele território, aquele império ali para ele, que antigamente pertencia ao Império Assírio e o Império Babilônico, entendeu? Depois do Império Medo-Persa, o Império Persa cai, aí o Império Grego, ele fica com esse poder que antes era da Pérsia. Deu para entender? Aí depois a Pérsia cai, e aí o Império Grego, ele toma esse poder que antes era da Pérsia. Depois o Império Grego, ele cai, e aquele território que pertencia aos outros impérios, o Império Romano então toma para ele. Deu para entender? Então só foi acontecendo troca de poderes. Mas o Império, as terras, eram praticamente as mesmas ali. Então, quanto mais o novo poder que assumia podia expandir o seu território com as guerras, com as campanhas militares e tudo mais, né? Eles expandiam para demonstrar mais poder, para ter mais riquezas, mais força, mais domínio sobre as nações. Então foi isso que aconteceu, tá? Nesses grandes impérios aí que você vê, né, que são citados aí pela Bíblia, né? Também pela história geral e tudo mais. Deu para entender, né? Ah, sim, tem um detalhe, né, interessante, que é sobre o rio Tigre e o rio Eufrates, que eles nos mostram lá no Oriente, né? Que é dito agora oficialmente, enfim, a Mesopotâmia é um território que fica lá no Oriente Médio, enfim, eles dizem isso, né, na história. E a Mesopotâmia, essa palavra Mesopotâmia, é uma palavra de origem grega e significa entre dois rios. Ou melhor, entre rios, né? Meso, ali entre meio, né? Então, no meio, entre rios, no meio de rios, né? Esse é o significado e o entendimento que temos é entre dois rios. Essa palavra Mesopotâmia, né? A palavra meso, meio, entre, e a palavra Potâmia vem de potamos. Potamos, do grego significa rio, né? Ou rios, enfim. Deu para entender, né? Por isso Mesopotâmia, tá certo? E aí tem o rio Tigre e o rio Eufrates, eu mostrei um mapa para você. Deixa-me ver se tem alguma coisa mais interessante que eu possa dizer a você. Ah, e tem uma coisa também que chama minha atenção, que o rio Tigre, que a Bíblia diz, que ela diz que ele corre para o oriente da Síria. Mas o texto hebraico de Gênesis 2,14, que está aqui, ó, ele não fala da terra de Sinar. A palavra Sinar do hebraico, ou Shinar, né, que, enfim, eles dizem que pode ter o seguinte significado, que aconteceu uma corrupção aí de duas palavras e aí virou essa palavra Sinar, enfim. E aí eles dizem que pode significar entre duas cidades, ou entre dois países, ou entre dois rios, mas eu acredito que esse entendimento que Sinar significa entre dois rios aí pouco provável, tá mais para entre duas cidades, né? E, enfim, mas é uma coisa interessante, né? Seria então essa palavra Sinar que a Bíblia cita, terra de Sinar, seria então aí a Mesopotâmia? Na tua opinião, o que você acha? É uma coisa interessante para a gente ficar pensando, tá?
Mas o curioso é que eu estou a dizer, né, o seguinte, como eu estou dizendo, que a Bíblia, Gênesis 2,14, não cita a palavra Sinar, não fala terra de Sinar, nem nada, entendeu? Mesmo falando aqui do rio Tigre e do rio Eufrates. E tem também aquela questão que lá em Gênesis capítulo 11, parece que verso 2, vai dizer que as pessoas, né, decidiram se unir para construir lá a torre de Babel e tudo mais. Aí vai falar lá que eles saíram do Oriente, alguma coisa assim, vai dizer, e saindo eles do Oriente, partindo eles do Oriente, eles encontraram uma planície na terra de Sinar, né, ou Sinear, enfim, na terra de Shinar, como fala no hebraico aí moderno, ou na terra de Sinar. E ali eles edificaram a cidade, ficaram morando ali, o que é bem interessante. Só que aqui no verso 14 de Gênesis capítulo 2 não cita a palavra Sinar. Então isso chama a atenção. Poderia ter citado, né? Iria, como que eu posso dizer? Nossa, desculpa. Iria facilitar bastante o nosso entendimento aí, né? Seria bem legal. Mas pode ser sim que a terra de Sinar seja a Mesopotâmia, como nós conhecemos hoje, aquela região ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que eles nos mostram, né? Que nós vemos nos mapas. Então lembre-se disso. Não existe no Oriente Médio nenhum rio que se divida em 4 braços. Então não tem como o Éden ser no Oriente Médio, como algumas pessoas alegam. E, gente, você tem que lembrar que aconteceu aquele fenômeno mundial, né, que foi o dilúvio, conforme a Bíblia descreve. Se você acredita no dilúvio, então, obviamente, ele deve ter modificado aí esses rios, tá? A estrutura desses rios e ter mudado o curso desses rios também, porque por causa do dilúvio. Então, é isso, tá? É isso. Então, tem essa questão aí de que a Bíblia, quando ela vai falar dos 4 rios, ela vai focar mais o quê? Ela vai ficar focando mais nessa questão de estar descrevendo os 4 rios nos limites territoriais do Éden, e não fora dele, não fora do Éden, mas os rios que ficam ali no Éden. Esse rio, por exemplo, o rio Tigre e o rio Eufrates, eles vão além do limite do Éden? Sim, tá? Mas o foco do autor é descrever os rios localizados ali no Éden. Deu para entender? E outra coisa interessante que chama minha atenção nesse texto é o seguinte, que quando a Bíblia ela quer falar aqui, ó, o tal rio fica no Oriente, ou fica perto do Oriente ou no Oriente, ela vai e fala aqui, ó, só no verso 14, porque imagina, o verso 11 que fala do rio Pison, fica na terra de Havilá, o verso 13 que fala do rio Guion, fica na terra de Cuxi, não cita nada de Oriente. Só no verso 14 que vai citar aqui, né? Vai usar aqui a palavra Oriente, né? Por causa do texto hebraico aqui, mas tem essa outra possibilidade de tradução, como eu disse, para essa palavra aqui, ó. Para essa palavra aqui, ó. Kidemate, que ela pode ser traduzida também como diante, né? E corria o rio Hidekel, o rio Tigre, diante da Síria. Ou seja, entendeu, né? Mas aqui eles traduzem por Oriente, né? Mas no texto grego tá lá. Então tem essa questão aí também. Então tem essa questão de que quando a Bíblia ela quer se referir ao Oriente, né? Algum rio, tal rio fica no Oriente, mas assim no Oriente, bem para lá no Oriente. Então ela vai e cita. No caso aqui só cita mesmo o rio Tigre e o rio Eufrates aí, como estando no Oriente, né? Bom, pelo menos em português tá assim, né? Mas no texto grego eu já mostrei lá. Então diz que o rio Tigre ele corre diante da Síria, tá? Aqui também no hebraico essa tradução é possível conforme está no grego. E aqui em português eles colocam Oriente mesmo. Deu para entender, né? Mas mesmo assim coloca que corre pelo Oriente da Síria, tá? Pelo Oriente, ou seja,
corre ao lado da Síria, não dentro da Síria. E lembre-se, a Síria está associada com o Eufrates, na verdade, e não com o rio Tigre. Então, provavelmente a Síria ela estava junto à margem do rio Eufrates, e não do rio Tigre, como eles nos contam oficialmente. Entendeu? Então é isso, eu acho que isso aqui tá bom, né? Eu já disse bastante coisa, então. Mas tem essa questão aí também, tá, gente? Então a geografia foi modificada, a geografia bíblica, então não se tem certeza se os rios, sei lá, os rios que eles dizem, né? Se os rios. Deu pra entender. Então bom, deixa eu terminar logo isso aqui, né? Desculpa aí as interrupções e o barulho. Então não dá pra gente ter certeza absoluta, tá? O rio é ali, pronto. Tipo, o rio Tigre e o rio Eufrates é ali onde eles dizem, tipo assim, eu tenho certeza absoluta que o rio Tigre e o rio Eufrates é conforme eles dizem oficialmente? Não. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Então, tem isso aí também, porque, gente, tem rios, tá? No continente africano, esses rios, eles não são muito mostrados, eles não são, enfim, eles não falam muito desses rios, e a gente tem essa questão aí. A África tem um papel importantíssimo na Bíblia, o continente africano, infelizmente, né? Eles acabaram escondendo isso porque, imagina, aquele pessoal que veio para cá como escravos, então, eles vieram, né, de lá. E aí? Se a África é o palco bíblico, né, tipo assim, a terra prometida do povo de Israel da Bíblia, as pessoas iriam começar a desconfiar quem eram essas pessoas que vieram para cá, né, para trabalharem aqui como escravos, né, nas Américas. E isso não iria pegar bem, né, gente? Porque eles projetaram uma geografia bíblica aí do jeito que eles... como que eu posso dizer? Do jeito que foi... projetar uma geografia bíblica do jeito que fosse favorável a eles mostrarem, exibirem, mostrarem, ou melhor, exibirem e aparentarem o que eles querem que as pessoas acreditem. Então, eu acredito que para você entender mais coisas além disso que eu estou a dizer, você vai ter que estudar por conta, porque eu não posso dizer muita coisa aqui, eu não vou dizer muita coisa aqui, é óbvio, mas já vai pensando nessas questões aí, já é um bom começo para você começar a analisar, examinar a sua Bíblia, começar a questionar, será que isso que eu aprendi realmente é o certo? Será que é realmente assim? Será que isso é verdade ou não? Então, nós somos pessoas, seres humanos, que estamos em constante aprendizado, né? É isso aí. Um constante... Bem, continuando. A garganta aqui já cansou, tá? Desculpa. Então, como eu estava a dizer, nós estamos em constante aprendizado. Então, muito além, né, gente, do aprendizado formal, tá? Nós estamos sempre aprendendo, né? Conforme a vida vai passando, você vai vivendo, enfim, as experiências da vida e tudo mais. Então, é isso. Então, a minha visão é, tipo, nós precisamos sempre aprender mais e mais. E todos os dias é uma nova chance, né, pra gente aprender um pouco mais, sabe? Porque, tipo, ninguém sabe de tudo, eu não sei de tudo, você não sabe de tudo. Somos eternos aprendizes, né? Acho isso até divertido, né? Sempre estarmos buscando conhecimento, entendimento, aprendizado, né? Buscando conhecimento. Então, é bom, tá? Você ter esse pensamento aí de sempre querer aprender. Bom, eu estou compartilhando essas coisas aqui com vocês, tá? Eu não sei de tudo, tá? Eu também eu estudo a Bíblia, lógico, né? Mas eu também tenho, né, as minhas incertezas, né? Então eu tô estudando, compartilhando conhecimento aqui com você. Mas tipo assim, sei lá, talvez o meu conhecimento ainda esteja bem limitado, mais ou menos, né? O conhecimento mediano, meia boca, mas já dá pra entendeu, né? Já dá pra entender um pouquinho mais da Bíblia aí. E, como eu disse, eu não posso falar muita coisa aqui, tá? Então, eu espero que o que eu esteja a dizer, o que eu tenha dito, já tenha ajudado você aí a entender melhor esse livro que nós conhecemos como Bíblia, né? Então, a Bíblia, ele é um livro para você estudar, tá, gente? Não é um livro religioso, não é um livro religioso de religião, não. Por favor,
pense na Bíblia como um livro assim de história, que você quer entender realmente o que aconteceu naquela história. Você quer entender de fato as coisas verdadeiramente como elas são. Que aí você vai começar a analisar, examinar a sua Bíblia, prestar mais atenção nos detalhes, até nos mínimos detalhes que ela vai te dar. E com certeza você vai aprender muito, tá? Com a ajuda do Criador e por conta praticamente, né? Porque todos nós temos capacidade de entender e compreender a Bíblia, porque somos inteligentes, né? Você é uma pessoa inteligente e tem capacidade de analisar e examinar a Bíblia e entender de fato o que ela diz, tá? Então, é isso. Boa sorte. Eu espero ter ajudado você em alguma coisa aí. Então, você retenha o que te for útil, tá certo? Então, até o próximo vídeo, né? Depois a gente pode pular aqui pro o verso 15. O verso 15 também vai ser um verso muito interessante. Eu tenho ainda muito a dizer com relação a isso aqui, né? Caso o verso 15, ele vai dar uma certa continuação lá, né? Em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 7, que é a primeira vez quando o ser humano de barro aparece na Bíblia, o ser humano feito do solo, do barro, né? Do pó da terra. E aí nós vamos continuar, né? E vamos ver exatamente aqui no próximo vídeo que Deus pegou e tomou o homem, né? E o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Guardar, tipo assim, guardar no sentido de ficar tipo um segurança, um guarda, sabe? Tipo um guarda, né? Um agente policial para poder proteger esse jardim de alguma forma. Ou e proteger, guardar e também, né, cuidar dele no sentido de servir esse jardim, tipo um escravo, né? Aí você vai falar, como assim, tipo um escravo? Gente, porque essa palavra hebraica aqui, ó, a palavra hebraica utilizada aqui, ó, tá vendo? Abadá, que aparece aqui, ó, vem de abade, né? Ou como eles falam, avade, eles falam avade, no caso aqui eles colocaram aqui como aveda, né? Que quer dizer servo, escravo, enfim. E pode ser traduzido aqui, como o tradutor traduziu, cultivar o jardim, né? Trabalhar para o jardim e guardar esse jardim. Esse é o sentido, tá? Deu para entender, né? Então, nós vamos ver isso no vídeo anterior, vai ser bem legal. Vamos dar uma, como que eu posso dizer? Uma estudada, né, nessa palavra aqui, guardar esse jardim e entender exatamente o porquê que ele estava ali, ou, né, qual a intenção de Deus de colocar o homem ali no jardim e se realmente o que aconteceu tinha que acontecer do jeito que aconteceu, o que estava acontecendo aqui, né? Porque o livro de Gênesis, ele é um pouquinho assim confuso para quem está lendo. A pessoa fala, nossa, por que a Bíblia está repetindo toda hora a mesma coisa? Dizendo que, porque a Bíblia, ela vai falar da criação da humanidade mais de 2 vezes. E você tem que saber que ela está falando de 3 humanidades. A humanidade espiritual, a humanidade alma e a humanidade carnal material, que é do pó da terra, do barro, tá? Então tem isso também. E aí a Bíblia, no livro de Gênesis, ela vai falar do destino. Gente, ela vai falar de um monte de coisa. O destino é a predestinação, tá? Então a Bíblia, no livro de Gênesis, ela vai falar da predestinação. Vai dizer lá que o ser humano iria se multiplicar, ou seja, iriam ter filhos. E Adão e Eva só têm filhos saindo do jardim, não é verdade? Não foi no jardim que eles tiveram filhos, não foi no jardim que eles tiveram relações. Eles só tiveram relações e tiveram filhos depois de saírem do jardim do Éden. Então, vamos ver essas questões aí, enfim, esse verso 15 aí e os versos anteriores em um próximo vídeo, tá bom? Então, eu agradeço, obrigada por você ter ficado até aqui, pela paciência, tá? É isso. Até o próximo.